Olá, o TRT das Gerais está entrando no ar, agora em nova fase. Estamos gravando o programa no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte. O museu está situado na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte, um prédio histórico e belíssimo que faz parte da história da capital mineira. Lá dentro, instrumentos, técnicas, culturas por trás das diferentes profissões que marcaram a história do trabalho no Brasil. Venha viajar pelas mais diversas épocas que construíram nossas riquezas ao longo de 5 séculos. O Museu de Artes e Ofícios tem mais de 2.500 peças originais dos séculos 18 ao 20, que representam ofícios ligados a setores como mineração, comércio, alimentação, tecelagem, energia. O museu possui ainda painéis e totens interativos. A história ali retratada traz a realidade das primeiras fábricas e também do artesanato. O Museu de Artes e Ofícios, localizado na Praça da Estação, em BH, está aberto à visitação gratuita, das 11 às 17 horas, de quartas às sextas-feiras e de 9 às 17 nos sábados e feriados. Mas, se preferir, você pode optar por planejar uma visita guiada em grupo, ligando na primeira segunda-feira de cada mês para o DDD 31, número 3248-8621. Visitas planejadas são feitas sempre nas terças-feiras. Vamos agora aos destaques do programa de hoje. Luta por indenização a familiares de trabalhadores vítimas de Brumadinho chega ao fim com um acordo histórico na Justiça do Trabalho. Novo quadro mostra servidores do TRT de Minas. Quem são e o que fazem? Doença ocupacional e doença do trabalho. Médico explica a diferença entre esses dois conceitos. Não saia daí, o TRT das Gerais está entrando no ar. A 5ª Vara de Betim, em Minas Gerais, promoveu em julho o maior acordo realizado pela Justiça do Trabalho em todos os tempos. Trabalhadores e familiares atingidos pela ruptura da barragem de Brumadinho conseguiram uma solução rápida junto com o Ministério Público do Trabalho, evitando uma tramitação que poderia ter se esticado, passando por diferentes recursos e diferentes instâncias. A audiência foi na 5ª Vara do Trabalho de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, e o acordo foi homologado pela juíza do trabalho, Renata Lopes Vale. A mineradora se comprometeu com o pagamento de indenizações aos familiares dos trabalhadores que faleceram na tragédia. As famílias irão receber R$ 500 mil por dano moral e R$ 200 mil referentes a seguro adicional por acidente de trabalho. Pelo dano material, a Vale irá pagar pensão mensal calculada até a data em que a vítima completaria 75 anos de vida, calculada em função do salário do trabalhador, incluindo 1/3 de férias e gratificação natalina, além de participação nos lucros com valor de 13,5 salários mínimos e cartão alimentação ou ticket de R$ 755 ao mês. Fixou-se um mínimo de R$ 800 mil pelo dano material para o trabalhador que não atinja esse valor. A soma pode ser paga em uma única parcela com deságio de 6% ao ano. Além disso, sobreviventes que estavam trabalhando na mina quando aconteceu a tragédia têm estabilidade por 3 anos. A regra vale para trabalhadores próprios e terceirizados. Outros pontos, como auxílio creche, auxílio educação, plano de saúde e atendimento médico, psicológico e psiquiátrico, também foram estabelecidos no acordo. Foi um acordo significativo, histórico em números na Justiça do Trabalho. A participação da Justiça do Trabalho, neste caso, realmente foi de suma importância, de modo a entregar para os atingidos a justa reparação em um tempo curto. E, desta forma, nós conseguimos demonstrar que é possível conciliar com justiça e grandeza. O acordo histórico foi destaque na imprensa de todo o país. Magistrados e juristas também comentaram o resultado. Desembargador de Campinas chegou a publicar um artigo para elogiar a atuação do TRT mineiro no caso.
Para o desembargador do Trabalho, Jorge Luiz Souto Maior, a decisão foi uma resposta jurídica adequada e elogiável. A resposta jurídica dada em 15 de julho do mesmo ano, ou seja, 6 meses depois, é bastante relevante do ponto de vista não só do tempo, né, em que se deu essa resposta, mas também da forma, do seu conteúdo, da responsabilidade das instituições envolvidas, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a Vara do Trabalho de Betim, a Advocacia Trabalhista Empresarial e também a Advocacia Trabalhista dos sindicatos e das vítimas, ou seja, todo o envolvimento, o Ministério Público do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, todas essas instituições se moveram de forma adequada, de forma responsável, para dar uma resposta jurídica à altura do fenômeno, à altura da gravidade que foi este acidente, essa tragédia, que evidentemente não é uma resposta jurídica que soluciona o problema, mas que minora o sofrimento, de certo modo, e que também representa uma evolução, uma mudança importante de paradigma no que se refere ao tratamento jurídico dos acidentes do trabalho no Brasil. Uma decisão judicial, né, que foi, em certa medida, para além dos parâmetros fixados na tradição, digamos, jurídica nacional do tratamento da questão, dos parâmetros fixados na Lei 13.467, dando o alcance devido da compreensão que se deve ter a respeito de como os acidentes do trabalho devem ser rechaçados, devem ser punidos, de forma, inclusive, a se poder estabelecer uma lógica de inibir, né, a sua ocorrência. É uma decisão muito relevante, um acordo muito relevante e não sem se questionar se os valores poderiam ser maiores ou não, ou seja, os valores efetivamente são consideráveis, mas não por conta disso, por conta do aspecto da rapidez, por conta do aspecto da responsabilidade e por conta também de servir como parâmetro futuro para novas análises no que se refere à gravidade desse assunto. Os envolvidos, portanto, todos eles estão de parabéns, né, nessa resposta jurídica, esperando com isso que a magistratura trabalhista como um todo, a advocacia trabalhista como um todo, a atuação do Ministério Público, das instituições do Ministério Público do Trabalho, das instituições trabalhistas como um todo, se passem a um novo patamar de análise dessa questão social extremamente importante. Agora é hora de conferir as notícias que circularam nas redes do TRT de Minas, Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, acompanhando o dia a dia no tribunal. Confira aí.
sou Adriana Spinelli e esse é o podcast do TRT no Ar. O podcast será gravado toda semana nos estúdios do TRT em Belo Horizonte e disponibilizado no nosso canal no YouTube. O objetivo é simples. Um programa para você que está em casa, no trânsito, na rua, no trabalho, para saber um pouco mais sobre a justiça do trabalho. Sabe aquela brincadeirinha que tem? Aquela história, quem somos, como vivemos, o que comemos? É por aí, tá? Vamos explicar direitinho o que a gente faz, como a gente trabalha, por que existimos. Vamos divulgar as campanhas educativas. O Lacre do Bem é um projeto daqui de Minas, criado por uma menininha de 9 anos. E eles recolhem os lacres das garrafas, das latinhas. E depois de recolher uma determinada quantidade de lacres, eles vendem esses lacres para reciclagem e com o dinheiro eles doam cadeiras de rodas. Uma linguagem simples e acessível. As rádios interessadas em divulgar nosso conteúdo devem enviar um e-mail para secom@trt3.jus.br. O TRT no Ar fica por aqui. Até a próxima semana. Até, pessoal! Você sabe qual a diferença entre doença ocupacional e doença do trabalho? Daqui a pouco, entrevista com um médico que fala sobre adoecimento no trabalho. Não saia daí, o TRT das Gerais está no ar. Estamos de volta com o TRT das Gerais em nova fase. Estamos gravando no Museu de Artes e Ofícios de Belo Horizonte, na Praça da Estação, um prédio do século XIX. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais é uma grande equipe formada por magistrados, servidores, prestadores de serviço e estagiários. Diversas atribuições são necessárias para garantir uma estrutura que recebe cerca de 100 mil novos processos por ano. Você quer saber quais são os servidores que movimentam esta instituição? Este é o quadro E o Servidor está fazendo o quê? Hoje, vamos conhecer o trabalho do engenheiro e da Secretaria de Engenharia do Tribunal. A engenharia proporcionou uma enorme evolução da humanidade, trazendo ideias da ciência e aplicando na tecnologia. Seria impensável que hoje nós não tivéssemos eletricidade nos nossos prédios, nas nossas instituições, no nosso mundo. Nós temos aqui uma equipe que reúne profissionais já mais experientes e profissionais novos. Nessa equipe nós temos tanto engenheiro, estritamente falando, vários, como tem também os arquitetos, que são também engenheiros como nós, colegas que trabalham proximamente. Essa equipe é entusiasmada e muito competente. Sobre o fluxo de demandas, é muito amplo. Nós temos, além do secretário, ao qual convergem algumas demandas e ele já as resolve, e temos as 5 seções especializadas que cuidam dos seus setores. Esses projetos de novas construções, depois de apontadas as possibilidades, eles são analisados pelo tribunal, pelo pleno, dentro do plano de obras do tribunal. Uma vez aprovados, eles são submetidos à engenharia para as avaliações técnicas.
E a engenharia, então, começa o trabalho dela. E estudando a possibilidade de ou fazer ou contratar determinado projeto. Ao contratarmos os projetos, nós temos que colocar diversas condições que o tribunal adota, entre elas a acessibilidade e os critérios de preservação ambiental. Entre muitos outros critérios técnicos, que são detalhados para os projetistas. Então, o nosso desafio é duplo: conseguir um preço menor e vislumbrar ou ter certeza de que quem está sendo contratado tem condições de fazer aquele trabalho. E o projeto é uma fase preliminar. Temos que acompanhar toda a obra, verificarmos cada passo se está sendo correto, corrigirmos algum desvio de curso e garantirmos que, ao final, quando estivermos comissionando essa obra, ela atenderá aos requisitos do tribunal. Eu vou, inclusive, conversar um pouquinho mais sobre a demanda da seção de instalações, que é a que fica sob minha responsabilidade. Nós cuidamos de tudo que vocês imaginem aqui de energia elétrica, desde iluminação. Iluminação, há alguns anos, era incandescente. E hoje nós já incorporamos no TRT, depois de estudos e de experimentos com sucesso, a iluminação LED. Nesse instante, nessa sala, nós estamos sendo iluminados com LED. Ela não contém nenhum material tóxico que a fluorescente contém, que ela tem traços de mercúrio e é difícil descartar essas lâmpadas. Só a título de comparação, enquanto uma boa fluorescente vive cerca de 6.000 horas, a LED pode durar, sem dificuldade, 50.000 horas. Há alguns assuntos especializados, como a energia estabilizada no tribunal. O tribunal precisa disso em todos os fóruns do interior para garantir o padrão de informática. Essa energia estabilizada ainda continua aos cuidados da engenharia. Trata-se de um trabalho muito especializado. Durante o mês de julho, o TRT das Gerais apresentou depoimentos de 2 vítimas de acidentes de trabalho como parte da campanha promovida pelo TST, pelo CSJT e por toda a Justiça do Trabalho brasileira para a prevenção desse tipo de ocorrência. 25 motivos para prevenir acidentes de trabalho. Essa história não pode se repetir. Brasil é o 4º país em número de ocorrências de acordo com dados oficiais. Foram 550 mil acidentes só no ano passado. Mas muitas vezes a perda da saúde do trabalhador não é consequência de um acidente momentâneo, e sim de um processo gradual e contínuo provocado pelo ambiente ou por características da atividade exercida. Na primeira parte de uma entrevista sobre adoecimento do trabalhador, o médico do trabalho Gustavo Franco Veloso, do TRT Mineiro, explica a diferença entre doença do trabalho e doença ocupacional. A doença ocupacional ou a doença profissional é aquela causada necessariamente em função de um fator de risco existente no seu meio ambiente de trabalho. O exemplo mais clássico que a gente dá é doenças causadas por chumbo e doenças causadas pela sílica, né, a silicose. A doença do trabalho, ela não é, o principal dela é que ela é causada em função das condições de trabalho que o trabalhador desenvolve as suas atividades. Então, é em função da prescrição da sua atividade. Então, às vezes, esse trabalhador, ele trabalha num ambiente que não tem fator de risco identificado, mas em função das condições que ele trabalha, as condições de trabalho viram um fator de risco, né? As condições que ele está exposto. Vou dar um exemplo. O exemplo mais clássico são, por exemplo, doenças musculares, osteomusculares, transtornos da esfera de saúde mental. Por quê? Porque às vezes o trabalhador ele não tem nenhum fator de risco identificado naquela atividade, mas em função, por exemplo, da prescrição dele carregar inúmeras vezes, por exemplo, um objeto pesado, ou então submetido a um estresse que inicialmente não estava, em função de uma produção exagerada, de uma redução de pausas no trabalho.
então aquilo se torna um fator de risco. Então isso é uma doença do trabalho, então em função das condições. E a doença ocupacional ou profissional é em função de um agente de risco específico daquele ambiente de trabalho dele. Daqui a pouco, confira a opinião de um advogado no quadro E se não existisse a Justiça do Trabalho? Estamos de volta com o TRT das Gerais no Museu de Artes e Ofícios de BH. Escravidão, jornadas de até 14 horas, fábricas com mão de obra infantil, inexistência de intervalos, operários que eram dispensados sem nenhum direito. Até as primeiras décadas do século XX, diversas formas de trabalho degradantes e indignas eram aceitas pela legislação. A Justiça do Trabalho de 1941 surgiu para garantir o respeito a uma legislação que passava a prever direitos para o trabalhador. Confira o quadro E se não existisse a Justiça do Trabalho? E aí, pessoal, beleza? Estamos de volta para falar sobre a importância da Justiça do Trabalho. Você já imaginou se ela não existisse? Hoje, nós temos a opinião de um advogado. Vivemos atualmente um momento que eu diria estranho, né? Os ataques que a Justiça do Trabalho, as instituições, o sindicato vem sofrendo, retiraria do trabalhador toda essa proteção coletiva. Penso que a finalidade maior da Justiça do Trabalho é a pacificação social, é um instrumento de extrema eficiência. Os processos são céleres e atendem bem o que uma sociedade moderna busca. E lembre-se, a Justiça do Trabalho está aí para garantir o seu direito. Olho vivo, pessoal. Olho vivo. E o TRT das Gerais fica por aqui. Para ver mais sobre o TRT Minas, acesse nosso canal no YouTube. Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. A gente se encontra no próximo programa. Até lá!